Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: acidente entre veículos deixa uma pessoa ferida na BR-153 aqui em Erechim. Brigada Militar flagra adolescente de 13 anos dirigindo no centro de Cacique Doble. E também 2 homens são presos aqui em Erechim após arremessarem pacotes para dentro do presídio. E nós vamos ver entre os destaques do site que a MAU entregou um documento ontem ao ministro Onyx Lorenzoni, solicitando a viabilização de recursos para a BR-153. Entre essas e outras notícias, você vê agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta manhã de terça-feira, de sol aqui em todo o Alto Uruguai Gaúcho. Tempo tem um pouco de nebulosidade, mas na maior parte do dia deve ser de calor. Temperatura nesse momento na casa dos 24 graus, hoje dia 22 de 2 de 2022, hein? Muito bem. Bom, vamos lá trazer as informações para você aqui da nossa região. E um acidente entre 2 veículos deixou uma pessoa ferida na BR-153 em Erechim. A colisão aconteceu ontem à tarde. 2 veículos se envolveram em um grave acidente na BR-153 em Erechim na tarde desta segunda-feira. A colisão envolveu uma Kombi e um automóvel modelo Polo e deixou uma pessoa ferida com lesões leves. Com a força do impacto, a Kombi saiu da pista e tombou. No local, há uma lombada eletrônica. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E olha, a Brigada Militar flagrou um adolescente de apenas 13 anos dirigindo no centro de Cacique Doble. Foi na tarde desta segunda-feira. Conforme os policiais, o menor conduzia um automóvel modelo VW Gol na avenida principal da cidade. Dentro do veículo também estavam 2 mulheres e 2 crianças. O veículo foi apreendido e o adolescente levado para a delegacia, onde, após prestar depoimento, foi liberado na companhia de seu responsável. E olha, vamos para o site do Jornal Bom Dia agora, porque um casal com uma arma no carro brigou em frente ao quartel da Brigada Militar aqui de Erechim. A polícia interviu, hein? Foi na noite da última segunda-feira, ontem, né, quando uma EcoSport parou em frente ao quartel do 13 BPM aqui em Erechim e os policiais visualizaram um casal brigando. Os brigadianos se aproximaram e socorreram o motorista que estava sendo agredido. E no mesmo momento, a outra parte informou a existência de uma arma de fogo no veículo. Foram realizadas buscas e localizado um revólver calibre 38 com 15 munições intactas do mesmo calibre, mais 2 munições deflagradas num coulter. O casal foi preso e levado para a delegacia de polícia pronto atendimento, onde foram realizados os procedimentos cabíveis nesse caso, né? E olha, a Brigada Militar prendeu foragidos aqui em Erechim, 2 foragidos aqui em Erechim. Foi na tarde desta segunda-feira, quando a primeira prisão aconteceu. Uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina na rua Davi Pinto de Souza, quando abordou o suspeito. Durante a consulta ao sistema, os policiais descobriram que o homem de 49 anos estava sendo procurado e tinha um mandado de prisão a seu desfavor. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio. Horas após, já no período da noite, a Brigada Militar abordou outro homem na rua Virgílio Biolo, no bairro Estevão Carraro, e ao identificar o suspeito de 40 anos, descobriu também que ele estava sendo procurado pela polícia e tinha um mandato de prisão. O homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio. Nos 2 casos, a Brigada Militar não informou o motivo que levou a Justiça a expedir esse mandato de prisão contra os suspeitos. E olha, um homem foi preso jogando celulares e maconha para dentro do presídio aqui de Erechim. Foi na tarde desta segunda-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o presídio estadual de Erechim, onde policiais do Projeto Sentinela avistaram um indivíduo. Durante o deslocamento, ele teria efetuado 5 arremessos para dentro da casa prisional, sendo abordado pelos policiais na sequência. Foram recuperados 4 dos 5 pacotes arremessados, que continham 4 celulares e uma porção de maconha de 0,75 gramas. Diante dos fatos, o homem de 19 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis neste caso.
E em Getúlio Vargas, 2 homens foram presos também arremessando pacotes para dentro do presídio. Foi na tarde desta segunda-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar deslocou nas proximidades do presídio estadual de Getúlio Vargas, onde foram repassadas as características de 2 pessoas que haviam efetuado arremessos de objetos para o interior da casa prisional. Durante o deslocamento, a guarnição localizou e abordou os indivíduos na rua Major Cândido Conói, no bairro São José. Os mesmos foram identificados através das imagens das câmeras de segurança. Com eles, também foram apreendidos um pacote que continha 251 gramas de maconha e um celular. Diante dos fatos, a dupla de 19 e 26 anos de idade foi presa. Eles foram levados para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Agora a gente muda de ideia, mas vai para o site do Jornal Bom Dia, porque mais de 20 mil estudantes voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. Olha, nessa segunda-feira foi a vez das escolas estaduais voltarem oficialmente no período 100% presencial. No total, 90 instituições aqui da região, que possuem o quadro de recursos humanos, voltaram às atividades dentro da 15ª Coordenadoria de Educação aqui, né? São mais de 20 mil alunos. A reportagem completa está no site do Jornal Bom Dia, está também no Jornal Bom Dia impresso de hoje. Vai lá e confere. E olha, ontem a AMAL entregou um documento ao ministro Onyx Lorenzoni, que esteve em Erechim, solicitando um auxílio para a viabilização de recursos para a execução da BR-153. Olha, o presidente da AMAL e prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, acompanhado de diversos prefeitos da região, participou da reunião almoço com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, nesta segunda-feira na CIE. Na oportunidade, Soligo, logo após seu pronunciamento, entregou ao ministro um documento solicitando em nome da AMAL, encaminhamentos ao governo federal de 2 demandas que são importantes aqui para a região. A primeira é a destinação de um auxílio para a execução da BR-153, a Transbrasiliana, que tem um trecho de 68 quilômetros entre Erechim e Passo Fundo, cuja obra é considerada estratégica para o desenvolvimento da região norte. E a segunda demanda foi o auxílio na rápida liberação de recursos aos 32 municípios que compõem a AMAL e que decretaram situação de emergência. Todos já estão homologados pelo governo do estado e reconhecidos pelo governo federal em virtude da forte estiagem que tem atingido a região. Mais detalhes da reportagem está no site jornalbomdia.com.br e também você acompanha na nossa edição online, tá bom? E olha, Erechim perdeu ontem Milton Arioli, ele morreu, o empresário, destaque no site do Jornal Bom Dia. Olha, faleceu no início da noite desta segunda-feira em Erechim, o empresário Milton Amadeu Arioli, aos 89 anos. Ele completaria hoje, dia 22, estava internado desde o dia 13 de fevereiro no Hospital de Caridade. Milton nasceu em 1933 e é filho do ex-prefeito Aldo Arioli, que foi prefeito aqui de Erechim entre 1944 e 1947. Ele deixa a esposa, filhos, genros, noras e netos. O velório está ocorrendo nesta terça-feira na Capela B do Hospital de Caridade e o sepultamento ocorre a partir das 14 horas. Milton foi ex-presidente do Clube do Comércio e associado do Hospital de Caridade, além de prestar relevantes serviços em outras entidades ao longo de sua vida pessoal. Muito bem, seguimos com mais informações para você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Notícias. E olha, a campanha de recolhimento de lixo eletrônico em linha branca deve acontecer no mês de março. O comunicado foi feito pela Prefeitura. A Prefeitura de Erechim informou nesta segunda-feira que entre os dias 9 e 23 de março vai realizar uma nova campanha de recolhimento de eletrônicos e da linha branca. A iniciativa já ocorre há 18 anos sem custos ao município, através de uma parceria. Conforme a Prefeitura, o recolhimento desse tipo de lixo se deve principalmente ao seu potencial poluidor, já que esses equipamentos são fabricados com metais pesados. Por esse motivo, equipamentos eletrônicos não devem ser descartados na natureza. A entrega dos equipamentos será no pavilhão localizado na Avenida Anita Garibaldi 226, no antigo Curtume de Erechim. E no fim de semana, eu fui acompanhar em Quatro Irmãos os Jogos Rurais do município. Olha, teve muito esporte legal. Veja na reportagem. Um dia de sol e alegria marcou os Jogos Rurais de Quatro Irmãos no último sábado.
As atividades que reuniram famílias de todas as partes do município aconteceram na comunidade de Santa Bárbara. A retomada das integrações das festividades aqui no município, então estamos muito felizes como administração municipal estar viabilizando e realizando junto à comunidade da Santa Bárbara aqui o evento dos Jogos Rurais 2022. Será um dia intenso de atividades, brincadeiras, diversas atrações aqui, música também, para animar todas as nossas 9 comunidades aqui do município de Quatro Irmãos, e com certeza o município sempre buscando interagir e integrar as comunidades do interior, essas 9 comunidades, a população da cidade também, não somente com os Jogos Rurais, mas também a questão do campeonato de futebol 7, campeonato de boxe, futebol de salão, e é isso que devemos agora retomar. O dia foi aberto com a solenidade oficial, onde estiveram presentes autoridades, representantes das comunidades, do poder público e da Emater, que auxiliou na organização dos jogos. A extensão rural proporciona as melhorias nas propriedades, não só econômicas, ambientais, sociais, mas a Emater também proporciona esse tipo de atividades que é uma integração entre a comunidade que é realizada essas atividades, esses jogos, e também de todo o município, as comunidades de todos os municípios. É muito importante isso para a sobrevivência das comunidades, incentivar as comunidades, já que elas estão bem reduzidas hoje em termos de pessoas, E isso também é uma demonstração de que é possível, sim, viver no meio rural, viver numa comunidade, desde que também a gente possa proporcionar lazer para as pessoas residentes e também que a gente possa fazer cada vez mais esse tipo de atividade para proporcionar uma integração entre os munícipes. Ao todo, representantes de 9 comunidades participaram dos jogos, que tiveram 27 modalidades, como a corrida de saco, de carrinho de mão, o arremesso de milho e o corte de lenha. E desde já o nosso agradecimento também aqui à equipe da comunidade aqui de Santa Bárbara, que está nos cedendo o espaço aqui, e com certeza eu acho que vai ficar um marco mais uma vez em nosso município de dar continuidade, Leandro, depois de 2 anos e meio sem nenhuma programação esportiva aqui no nosso município. Então, desde já, em nome de toda a administração municipal, fica o nosso agradecimento a todos os participantes e desejar um ótimo dia a todos e que todos saiam daqui, com, sempre eu digo assim, o intuito do esporte, que esporte sempre é uma coisa boa, é qualidade de vida, é saúde. Por aqui, o resultado dos vitoriosos foi o menos importante. O que valeu mesmo foi a apresentação da amizade, o carinho e a união de todos. A toda a nossa população de Quatro Irmãos que tanto trabalha de sol a sol, essas comunidades no interior, produzem o alimento, produzem a riqueza, a arrecadação do município e merecem essa data tão importante que é os Jogos Rurais no município de Quatro Irmãos. Muito bem, parabéns aí à comunidade de Quatro Irmãos, organizou muito bem os Jogos Rurais. Agora a gente volta a falar de educação. Olha, o governo federal anunciou que a seleção do ProUni neste ano vai levar em conta as 2 últimas notas, isso devido à pandemia. Veja. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê a pré-seleção dos estudantes inscritos no programa Universidade para Todos, o ProUni, que considere as 2 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. Até então, a regra em vigor era de que apenas a nota da última edição do Enem, aquela imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni, poderia ser utilizada pelos candidatos para ingresso no programa, que financia curso superior em faculdades privadas. O novo decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União, o DOU, na última sexta-feira, e já valerá para o próximo processo seletivo, que deve ocorrer no primeiro semestre de 2022. Segundo o governo, a medida adequa a legislação do ProUni, tendo em vista as consequências decorrentes da pandemia de Covid-19, que acabaram por ocasionar atrasos nas últimas edições do Enem.
Além disso, de acordo com o Ministério da Educação, a mudança atende uma demanda potencial de alunos às bolsas do ProUni, reduzindo a atual ociedade de bolsas existentes e ampliando o acesso ao ensino superior. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo e já eu estou de volta. Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de 1.000 metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar, na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga EMA, e na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso, mesmo com as alíquotas dos impostos aumentadas. Para mudar essa história, o governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações e virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas, com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito mais! Aqualocos, Aqualocos no inverno e no verão. 25 anos de histórias, magia que invade o coração. Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara, higienize as mãos com álcool em gel, mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal, proteja-se e proteja a sua família. Te cuida, te vacina. A Comunidade do Rio Brasil, juntamente com a Prefeitura de Barra do Rio Azul, convidam para a 22ª Festa do Frango. Jantar e baile no sábado, dia 5 de março. No palco, a consagrada banda Danúbio Azul. Oh, delícia, se você acaba com a minha vida, você vai, volta e faz gostoso. De novo, não vejo saída, não vejo saída. Programação: 18 horas, reunião e premiação dos avicultores, destaque Aurora em 2021. 19h30, pronunciamento de autoridades. 20 horas, jantar à base de carne de frango. 22 horas, grande baile animado pela banda Danúbio Azul. Os ingressos já estão à venda e são limitados. Participe! Barra do Rio Azul, 30 anos de emancipação. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsan, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, a Defensoria do Estado explica aos pais que a vacinação das crianças é obrigatória. Veja. Como é que foi a vacina? Bom. Bom? Doeu? Só um pouquinho. A dupla Grenal é de avó e neto. A dona Mirne fez a 4ª dose dela hoje. Depois, como a filha trabalha, foi ela quem acompanhou o Wagner Eduardo na tão esperada vacina contra a Covid-19. Ele não quer faltar ao colégio dele. Ele é muito presencial. Aí tem que estar vacinado para poder ir na escola. Se isso não entra. No Rio Grande do Sul, 25% das crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19. Em Porto Alegre, o percentual é maior. Até o último levantamento, 43% dos mais de 118 mil pequenos nessa faixa etária estiveram nos postos de saúde para a imunização. Alguns pais alegam dificuldades para levar os pequenos, mas outros não pretendem vacinar os filhos. A questão é, os pais podem ou não decidir pelas crianças? Essa dúvida ganhou força quando, em janeiro, o Ministério da Saúde incluiu a faixa etária dos 5 aos 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, dizendo que ela não era obrigatória. Só que a Justiça alerta que a Constituição garante a proteção do Estado para as crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a vacinação infantil é obrigatória sim, sempre que recomendada pelas autoridades sanitárias, como é o caso da Covid-19.
Ninguém vai perder a guarda dos filhos, nem mesmo ficar sem matricular na escola uma criança sem vacina. Com base em decisão ainda anterior à Covid, a Defensoria Pública esclarece que o caminho não é a coerção, mas a orientação para convencer os pais de buscar a imunização das crianças. E na decisão judicial, o STF disse que a vacinação, sim, para crianças é obrigatória, porém ela não é coercitiva. Por exemplo, se discute a questão de perder a guarda ou de haver uma destituição do poder familiar. Então, a Defensoria está, nesse caso específico, defendendo que não é possível essa destituição ou a perda do poder familiar, nessas questões de Covid, especificamente. Porque, nesse caso, existe toda essa controvérsia que o próprio governo federal, né, fez. Então, não existe, por parte dos pais, um dolo ou uma culpa sobre esse caso específico, né? Então, uma medida tão severa quanto essa não é recomendada. As medidas devem ser protetivas. O Conselho Tutelar, por exemplo, pode ser acionado pela escola que, por lei estadual, exige cópia da carteira de vacinação atualizada das crianças. Primeira coisa, orientar os pais. Não dando certo a orientação, podem encaminhar os pais para a unidade de saúde ou para uma palestra. Enfim, são medidas mais leves, mas de orientação aos pais. A criança vai ser punida 2 vezes. Primeiro, com relação à não vacinação. Segundo, com a questão de perder a guarda dos pais. Então, aqui nós estamos tratando do princípio do melhor interesse para a criança. O irmão Frederico, de 12 anos, já ia fazer a 2ª dose. Por isso, o Estevam, de 8, estava um pouco ansioso para chegar a vez dele. Eu esperei que não doesse um pouco bastante, um pouco bastante. Não tanto, mas não doeu, quase. Pois completar a carteira de vacinação dos meninos com a dose contra a Covid-19 nunca foi dúvida para o Robledo e a Bianca. Não teve nenhuma discussão, desde o início a gente sempre teve o posicionamento de que sim, vacina a gente vai dar por uma questão de proteção e de prevenção a qualquer tipo de problema, até mesmo se por acaso tiver a Covid, tem os sintomas minimizados, né? Então é uma questão de cuidado com eles e com os outros também. E agora, está se sentindo já mais protegido? Um pouquinho. Tem que continuar se cuidando, usando a máscara e tudo mais. Sim. Nesse momento de volta às aulas, a repórter Isabel Seaber ontem conversou com o médico Vanderlei Madaloso. A entrevista foi exibida no programa Bom Dia Entrevista e você vai rever alguns trechos dela. Vanderlei Madaloso falou sobre a importância da vacinação. Eu sou suspeito em falar porque eu sou um fã da vacina, tá? Eu acho que tu ter disponível uma situação, uma medicação onde você injeta dentro do teu organismo e o teu organismo cria anticorpos para tu prevenir a evolução da doença, eu acho uma coisa fantástica, eu acho que é uma coisa sem explicação. Então, mais do que nunca, eu acho que a vacinação do Covid ela é essencial, né? Eu acho que a gente tem estudos, a gente tem outros países, né? A Europa, os Estados Unidos, que fizeram a vacina com uma segurança. Eu acho que o efeito, possíveis efeitos colaterais, que até hoje não estão muito bem ainda entendidos, eles são muito menores, inferiores aos benefícios da vacina. Então, acho que a vacinação para a segurança do seu filho, do nosso filho, dos seus amigos e também nossa segurança, tendo, né, eles vacinados, eu acho que ela é fundamental. Então, o que a gente sempre diz e tenta aconselhar as pessoas é que façam a vacina, né, nas crianças, né? Não vão atrás de fake news. Eu acho que tem que ir atrás do que a ciência diz, né? E a gente tem bastante dados já da ciência comprovando que a vacinação é eficaz.
Claro que nós estamos numa fase de Covid, onde só se fala Covid, mas como tu falaste, a gente tem as outras vacinas também que são muito importantes. Então, acho que o pai, a mãe, o avô, a avó tem que ficar muito atento às vacinas que faltam, às vacinas que tem que se fazer a um curto prazo, e agora também a vacinação do Covid. A gente sabe que quanto mais você vacina as crianças, mais seguras elas estão, e ao mesmo tempo tu tem uma diminuição da circulação do vírus e possivelmente da formação de novas cepas, né? Porque a vacina, ela, além de proteger contra o vírus, ela consegue criar uma quantidade e números de anticorpos, onde você consegue, com isso, diminuir a circulação do vírus, e diminuindo a circulação do vírus, tu diminui a capacidade dele de se replicar e de se modificar. Então, eu acho, na minha visão, como eu disse, eu sou um fã da vacina, eu recomendo, acho que tem que fazer a vacina, mas, claro, respeitando a ideia de todos daí. Mas a vacinação, acho de suma importância fazer. O médico também falou sobre a importância dos pais sempre procurarem um médico na hora de se orientarem sobre os perigos ou não da vacina e não levarem em consideração tudo que vem nas redes sociais. Eu acho assim, como é uma faixa etária ali dos 5 aos 11, né, bem dizer que a gente está vendo mais agora, as dúvidas pelo menos surgiram muito mais nessas idades, o pediatra, né, toda criança deve ter um pediatra que acompanha lá desde o nascimento da criança, conversar com ele. O que a gente pode dizer é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infecto, várias outras sociedades médicas do Brasil e, como eu disse, do mundo todo, estão orientando a fazer as vacinas. Então, acho que onde tu tem um contexto tão grande de pessoas envolvidas, pessoas estudiosas que estão o dia a dia, vamos dizer assim, em cima do Covid, eu acho que não teria dúvida de vacinar. Mas eu acho que para ter uma certeza maior, se ainda assim persiste dúvida, procure seu médico, né, o pediatra que acompanha o seu filho e veja a opinião dele e discuta, né, as suas dúvidas com ele, que eu acho que tu tirando as tuas dúvidas, tu fica mais tranquilo e tu vai levar o seu filho à vacina daí, né. Doutor, no caso de alguns sinais de alerta, né, ao perceber que a criança, antes de sair de casa, antes de ir para a escola, já está com, porventura, alguma tosse, alguma febre, qual que é a principal orientação? Na realidade, a gente teve no início da pandemia quadro muito típico respiratório, né? Me lembro lá no início, quadro respiratório bem sugestivo, tosse, febre, dor de garganta. Com o passar dos tempos, a gente viu que o Covid ele não se manifestava apenas dessa maneira, mas de outras maneiras. E agora os novos estudos sobre a Omicron, que é a variante predominante no mundo todo, a dor de garganta seria o único sintoma, uma coisa assim que às vezes até o ar-condicionado pode nos dar esse sintoma, né? Então, o que a gente preconiza, pelo menos o que eu falo para os pacientes, ou falo até para os colegas, assim, quando tu tiver alguém com, a gente chama o termo síndrome gripal, aquela mialgia, aquela dor no corpo, um pouco de coriza, um pouco de dor de garganta, de repente não mande para aula, né? Segure 24 horas em casa, medica. Se tu vê que no outro dia a criança, o adolescente continua com os mesmos sintomas, procure o seu médico, ou se quiser ir já direto fazer o exame, vai fazer no segundo ou terceiro dia, mas tentar evitar de mandar para a escola, onde tem um número muito grande de alunos, uma pessoa com uma síndrome gripal, que de repente se tu manda achando que não é nada, de repente a pessoa está com o Covid, tu vai ter uma transmissão enorme ali, vai ter que parar a aula, ficar todo mundo isolado 10 dias. A mesma situação que a gente viveu não muito tempo no passado atrás aí. Então a ideia o que é? Pacientes com síndromes gripais sugestivas, segura em casa um dia, 24 horas, 48, vê como é que é a evolução. Se melhorar que está tudo ok, a princípio não pode. E a outra coisa importante é a testagem, né? Se a pessoa tem condições, a gente sabe que hoje é difícil, às vezes a parte, né, de financeira, mas a gente tem uma boa rede de pública que está fazendo o exame também, né? Aqui em Erechim, a UPAs. Então, acho que se tu tiver dúvida, o ideal seria fazer o exame, então, a testagem. Só que o único problema da testagem é que no primeiro dia tu tem uma chance muito grande de errar. De tu fazer o teste, pode ser negativo e, na verdade, não é esse o resultado. Então, pelo menos, segura 24 horas a criança em casa, no segundo dia vai lá, faz o teste, para ter uma certeza melhor de poder liberar ele para ir para a escola ou não, né?
Madaloso também falou que nesse período de retorno das aulas presenciais é preciso que os pais tenham atenção redobrada com os filhos e, claro, lembrem-se de que se imunizar contra a Covid é a melhor opção. Olá, doutor. Esse período realmente requer uma atenção especial com a saúde das crianças e adolescentes? Olá, tudo bem? Sem dúvida nenhuma. A volta às aulas é uma das situações que mais preocupa os órgãos de saúde, vamos dizer assim, porque aí a gente tem uma aglomeração de pessoas. E a gente vem falando nos últimos 2, 3 anos para evitar as aglomerações, né? Então, sem dúvida nenhuma, a volta às aulas, a gente tem que ter um cuidado todos especiais, não só com o Covid, mas inclusive com as outras doenças respiratórias também. Apesar da gente estar num clima de verão ainda, a gente não está no inverno, existem algumas viroses respiratórias que também são transmitidas da mesma maneira que o Covid. Tossindo, espirrando, em ambientes fechados, em aglomerações. Então, mais do que nunca, as escolas devem estar preparadas, se organizando, a maioria, todas possivelmente já estão, de receber esses alunos e tendo as medidas de, vamos dizer assim, de padrão de controle para a transmissão dessas doenças em atividade. Álcool gel, os ambientes arejados, tentar evitar as aglomerações dos alunos, a não ser, claro, dentro da sala de aula, mas é um período de bastante preocupação e até, vamos dizer assim, uma novidade, A gente faz 2 anos que temos praticamente aulas presenciais ou sistema híbrido e agora, pelo que a gente vê, são as aulas presenciais. Então, até uma situação nova para a gente ver como é que vai acontecer, o que vai surgir, vamos dizer assim, depois de algum período da volta às aulas. A entrevista completa você acompanha no site www.tvbomdia.com, tá bom? E também nas redes sociais do Bom Dia. Vamos falar de esporte agora? Olha, o Atlântico no fim de semana fez o seu primeiro amistoso de forma oficial em 2022. A equipe de Erechim venceu o Blumenau e o treinador Thiago Halpe e o Ala Grilo falaram sobre a importância dessa primeira vitória na pré-temporada do Galo. A gente ainda está longe, Esse início de trabalho, a gente sabe o quão tem de trabalho pela frente, muitas coisas para corrigir, mas vencer sempre é muito legal, dentro de casa ainda, a primeira impressão do ano, dar confiança para os atletas, seguir fazendo aquilo que a gente solicita e valeu a entrega, uma grande equipe, Blumenau, muito bem treinada, então a gente está de parabéns porque foi um teste realmente muito difícil. Primeiramente, feliz, por estar mais um ano aqui no Atlântico. Acho que uma grande apresentação, se tratando de primeiro jogo, A gente começou o trabalho há 20 dias, um pouco mais. E já tivemos um grande volume de jogo, acho que suportamos bem nesse início que é um pouco mais complicado a parte física, mas eu acho que acima de tudo sempre é importante vencer, desde o começo ao fim, claro que no final é melhor vencer no final do ano, conquistando títulos, mas sair com o pé direito também é bom. E feliz pelos que chegaram também, mostrando que são a cara do Atlético, um time aguerrido, um time pegador, digamos assim, e a gente deu o primeiro passo do ano, se acostumando também a vencer em casa, que é muito importante. Então a gente só espera coisas boas para a temporada 2022. E olha, a situação do Internacional não vai bem, O time se prepara para o Grenal aí que tem pela frente. E o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, falou após a derrota do time para o São José sobre a renovação do Colorado. Estaria faltando algo? Veja. Boa noite. Nós estamos em processo de montagem desse grupo. Já foram aí cerca de 6, 7 jogadores que saíram. Chegaram também número de jogadores para compor o grupo. E nós estamos trabalhando num mercado bastante complexo, com uma situação, e aqui não é nenhuma desculpa, mas uma constatação, uma situação financeira também difícil, e isso requer que a gente encontre peças que venham para, primeiro, qualificar o grupo naquilo que a gente já tem e que venham para ajudar a comissão técnica e os demais atletas a terem a condição de executar aquilo que se quer executar no início de trabalho. Esse é um processo que não termina, é um processo que não terminou, ele continua e nós estamos trabalhando muito dioturnamente para isso e esperamos aí
dentro daquilo que é o nosso planejamento, ainda termos chegadas e, evidentemente, o Internacional também tem no seu plantel jogadores que podem ou devem sofrer propostas, ter propostas e sair do clube. Isso é um processo que não terminou e espero assim ter respondido que esta reformulação que a gente vem fazendo, ela iniciou lá atrás, já no final do ano passado, e ela permanece e continua sendo feita naquilo que as nossas áreas técnicas, junto com a comissão técnica, entendem que é prioridade e que é necessário. Muito bem, mais informações do esporte você acompanha em jornalbomdia.com.br/esportes. Amanhã a gente fala mais para você. Vamos agora às notícias da previsão do tempo. Oi, gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta terça-feira, nós teremos o sol aqui na região, faz calor e ainda pode ser sentida aquela sensação de abafamento. Durante a tarde e a noite, pode ter pancadas de chuva em algumas cidades. E isso acontece por causa dos altos índices elevados de umidade relativa do ar com o calor. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Amanhã, em Erechim, a mínima será de 17 graus e a máxima de 29. A umidade do ar fica em torno de 33% e pode chover cerca de 7 milímetros. Em Ipiranga do Sul, a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 30. A umidade do ar fica em torno de 31% e pode chover cerca de 16 milímetros. E no município de Quatro Irmãos, a mínima será de 18 graus e a máxima de 30. A umidade do ar fica em torno de 33% e pode chover cerca de 7 milímetros. Nós sempre lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje está terminando. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima terça-feira para você, tudo de bom, e a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário com mais notícias. Até lá!